Nosso trabalho é sobre a Missa do Galo. Nunca pude entender a conversa que tive com uma senhora há muitos anos, quando eu tinha 17 e ela 30. Era uma noite de Natal e eu tinha combinado com meu vizinho para irmos à Missa do Galo. Como eu preferi não dormir, disse que iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que foi casado com uma das minhas primas. A sua segunda mulher, Conceição, e a mãe dela me acolheram nesta casa quando vim para o Rio de Janeiro, meses atrás, para estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa apenas com meus livros e poucas relações, e com alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. E possuíam costumes de velhos. Às 10 horas da noite, todas as pessoas já estavam em seus quartos, e às 10h30 a casa inteira dormia. Nunca tinha ido ao teatro, mas mais de uma vez tinha ouvido Menezes falar que ia. Pedi para que me levasse consigo, porém nessas ocasiões a sogra fazia careta e as escravas riam. Ele não respondia, apenas se vestia, saía e só retornava na manhã seguinte. Mais tarde, eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da camborça, mas, afinal, resignar-se, acomodar-se e acabou achando que era muito direito. Na noite de Natal, o escrivão foi ao teatro. Era pelos anos de 1861 e 1862. E eu já deveria estar de férias, mas fiquei para o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família se recolheu na hora de costume e eu fui para a sala da frente vestido e pronto. Mas, senhor Nogueira, o que o senhor fará todo esse tempo? Perguntou a mãe de Conceição. Leio, Dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, uma velha tradução que acredito ser do Jornal do Comércio. Lá pelas 11 horas, escutei um barulho que veio me acordar da leitura. Eram passos no corredor e depois avistei Conceição. Você ainda não foi? Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Haja paciência, viu? Conceição entrou na sala arrastando seus chinelos e vestindo um roupão branco. Sendo uma mulher magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro e ela se sentou na cadeira que ficava na minha frente. Como se eu tivesse lhe perguntado se a havia acordado, ela respondeu-me. Não. Qual? Acordei por acordar. Fitei um pouco, pois duvidei de sua afirmação. Seus olhos não eram de uma pessoa que recém havia acordado, e sim de alguém que nem tinha pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito. Depressa, botei para fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e talvez essa mentira poderia afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já deve estar próxima. Que paciência sua esperar acordado enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando eu vi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. E o que é que você estava lendo? Ah, não me diga, eu já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Você gosta de romances? Gosto sim. Você já leu A Moreninha? Se fora do Dr. Marcelo, sim. Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a lhe dizer o nome de alguns dos livros. Conceição me ouvia com a cabeça reclinada e às vezes piscava de forma cerrada, porém sem tirar os olhos de mim. De vez em quando, ela passava a língua nos seus lábios para umedecê-los. E quando eu acabei de falar, ela não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos, e em seguida, a vi endireitar a cabeça, cruzar os braços e apoiá-los sobre o queixo, tendo os cotovelos dos braços na cadeira, e sem desviar nenhuma vez os olhos de mim. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo no relógio, são 11h30. Tem tempo. Mas e você? É capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma hora, no outro dia estou que não posso. Nem que seja meia hora, preciso passar pelo meu sono. Mas também estou ficando velha. Que velho o quê, Dona Conceição? Acredito que minhas palavras tenham sido de seu agrado, pois a fiz sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. E agora havia se erguido rapidamente e passado para o outro lado da sala em alguns passos,
entre a janela da rua e a porta do gabinete de seu marido. Embora magra, ela possuía um balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Nunca havia reparado nessas feições e agora estava vendo como elas eram tão distintas. Ela parava algumas vezes em trechos específicos arrumando cortinas ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Depois disso, ela tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti para ela que, mesmo assim, eu estaria ali de pé, pois nunca tinha ouvido a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça, são praticamente todas iguais. Acredito, mas há de haver mais luxo e mais gente também. Olhe, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. Pouco a pouco, Conceição se inclinou, ficando assim com os cotovelos no mármore da mesa e seu rosto entre as suas mãos. Não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente e assim consegui ver seus braços. A vista não era uma novidade para mim, porém também não poderia dizer que era algo comum. E foi neste momento que tive uma grande impressão. Suas veias eram azuis e, apesar da pouca claridade, poderia contá-las do lugar onde estava sentado. A sua presença despertara algo em mim igual ao livro. Continuamos falando sobre a festa da roça e da cidade, emendando assuntos para fazer ela rir e assim mostrar os seus dentes, que eram brancos e iguais. Os seus olhos não eram bem negros, porém escuros. O seu nariz, seco e longo e com uma pequena curvatura, que lhe dava ao rosto um ar interrogativo. E quando eu aumentava um pouco o tom de minha voz, ela reprimia-me. Fale mais baixo. A mamãe pode acordar. Como estávamos sentados um perto do outro, nossos rostos estavam quase colados. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Então cochichávamos, eu bem mais do que ela. Às vezes, Conceição ficava séria e com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou-se, pensei. Então ela levantou e se trocou de lugar, dando meia volta na mesa e indo sentar ao meu lado no canapé. Neste meio tempo, consegui ver a ponta de sua sapatilha, que logo foi coberta pelo roupão, que era comprido. Me recordo que elas eram pretas, até Conceição me dizer. Minha mãe está longe, mas tem um sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo ela não pegava no sono. É, mas eu sou assim também. Existem algumas ocasiões que eu sou como minha mãe, acordando, rolando pela cama à toa, levanto-me, acendo a vela, passeio e nada. Foi o que te aconteceu hoje, né? Não, não foi isso não. Entendi o sentido de sua resposta negativa, e acredito que ela também não, pois pegou a ponta de seu cinto e bateu sobre seus joelhos. Isto é, o joelho direito, pois acabava de cruzar as pernas. Depois disso, começou a mudar de assunto e falar sobre sonhos, e afirmou que só tivera um pesadelo quando criança, e logo quis saber sobre os meus. A conversa, sim, se tornou longa, e eu nem me toquei sobre as horas passando até a missa do galo. Quando eu acabava uma narrativa ou uma explicação, ela já inventava outra pergunta ou outra matéria, e de tempo em tempo me reprimia. Mais baixo, por favor, mais baixo. Às vezes também pausas em nossas conversas. 2 ou outras vezes acreditei que ela estava dormindo, pois seus olhos estavam fechados por um instante. Logo os abria, sem sono nem fadiga, então percebi que ela só tinha fechado para ver melhor sobre o que estávamos falando. Há impressões dessa noite que me aparecem trancadas ou confusas. Contradigo-me e atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, lindíssima. Conceição estava de pé e com os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis me levantar, porém ela não consistiu, colocando uma mão no meu ombro e me obrigando a ficar sentado. Neste momento, cuidei para dizer alguma coisa, mas ela estremeceu, como se tivesse levado um arrepio de frio, voltando as costas para se sentar à cadeira onde me achara lendo. Neste momento, a avistei pelo espelho, que ficava por cima do canapé, e ela me disse sobre 2 gravuras que pendiam na parede. Esses quadros estão ficando muito velhos. Já pedi ao Chiquinho para comprar outros. São muito bonitos. Bonitos são, não posso negar, mas estão manchados e, francamente, eu preferiria 2 imagens, 2 santas. Essas são mais próprias para a sala de rapaz, ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas eu imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa fica alegre com a visita das figuras bonitas. Em casa de família que eu não acho muito próprio, é o que eu penso, mas eu penso em muita coisa esquisita. Seja o que for, eu não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita.
Mas é de escultura, não se pode pôr na parede. E eu nem quero. Então ela fica no meu oratório. A ideia do oratório me lembrou sobre a missa, e que também eu poderia estar atrasado. Pensei em falar algo, então abri a boca, mas logo fechei para escutar o que ela contava, com doçura, com graça e com uma moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava de suas devoções de menina e moça. Em seguida, Conceição começou a falar sobre bailes, casos de passeio, Paquetá, tudo de forma misturada e quase sem nenhuma interrupção. Quando cansou do passado, começou a falar sobre o presente, dos negócios de sua casa, das canseiras de família, que pareciam ser muito, mesmo antes de casada, que não eram quase nada. Ela não me contou, porém sabia que tinha se casado aos 27 anos. Já agora, não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou o olhar à toa para as paredes. Nós precisamos mudar o papel de parede. Já está na hora. Concordei para dizer alguma coisa, para sair dessa espécie de sono que me encontrava, ou simplesmente para tirar minha língua e os sentidos dessa dormência. Queria e não a queria acabar esta conversa. Fazia esforço para arredar os olhos dela, por um sentimento de respeito, mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por um tempo que não me recordo quanto, inteiramente calados. O único barulho que escutávamos era o roer do camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo. Conceição parecia não estar lá, e subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora. Uma voz que falava: "Missa do Galo, missa do Galo." Aí é que está o meu companheiro. Você que ficou de ir acordá-lo. Ele é que vem acordar você. Já tá na hora? Naturalmente. Vá logo, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição foi para o corredor, pisando mansinho. Ao sair da rua, encontrei com o vizinho e fomos até a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição apareceu mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, falei sobre a missa do Galo e das pessoas que estavam na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna e sem fazer nada que me lembrasse da conversa que tivemos na noite anterior. Pelo ano novo, voltei para Mangaratiba, e quando voltei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido. Conceição morava no Engenho Novo, porém nem a visitei quando soube da morte de seu marido. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido.